receba sim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio estarmos juntos novamente via online a partir de agora, pelo Facebook, pelo YouTube, em mais uma quarta de estudo da Batista Vila Formosa. Quero agradecer você que tem nos acompanhado. Chegamos aí ao último mês do ano, né? Um ano de lutas, de incerteza, mas ao mesmo tempo de renovação de forças, um ano em que a certeza que nós temos é que o Senhor continua na direção de todas as coisas, por isso estamos aqui. Eu quero agradecer você e a sua família que tem nos acompanhado nesse período, né? Principalmente as quartas de estudo, quando só transmitimos via online. Hoje nós vamos mais uma vez rever um estudo que foi feito durante esse período, foi realizado, ministrado durante esse período, que fala sobre os ramos. Nós, como servos do
Senhor, como os cristãos, precisamos realmente produzir frutos. Então eu quero convidar você, aqueles que já assistiram vão rever, aqueles que não assistiram vão poder acompanhar pela primeira vez. Quero também convidar você a participar do Natal Solidário, ainda dá tempo. Você pode participar contribuindo, adotando uma criança, né? Como você vai fazer isso? No final dessa celebração, no final dessa programação, você vai ter todos os dados, além daquilo que nós estamos divulgando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você pode saber como participar. Não fique de fora. Sei que é um ano de muita luta, dificuldade, mas nós somos abençoados para abençoar. Eu conto com a sua participação. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela vida da sua família. Vamos orar agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos abençoado, até aqui Ele tem dirigido as nossas vidas. E a graça do Senhor é suficiente para que possamos continuar vivendo uma vida em abundância. Vamos orar. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque ao nos aproximar de mais um final de ano, um ano de tanta luta, de tanta dificuldade, o Senhor mais uma vez tem cuidado de cada um de nós. Te peço uma bênção especial em favor daqueles que têm nos acompanhado, das suas famílias, Pai de amor. Te pedimos também que o Senhor possa estar consolando os corações daqueles que estão em dificuldades, perderam seus entes queridos durante esse período, Pai de amor. Que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, restaurando relacionamentos, curando aqueles que estão enfermos, Pai de amor. Continue nos dando da Tua graça, Pai querido. Continue nos abençoando. Sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que o Senhor possa continuar conduzindo as nossas vidas e falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero convidar você a cantar conosco. Nós temos a música tema da nossa campanha do Natal Solidário 2020. Cante conosco, participe, continue conectado na Batista Vila Formosa. Um novo dia amanheceu, mas nenhuma luz apareceu. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importa. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo
de amor. O mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Olá, estamos juntos mais uma vez, em mais uma quarta de estudos, que a partir de agora é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe, entre outras missões, para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. É uma alegria, é um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos, apesar da distância, porque o que nos une é o amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos, aproveita aí para compartilhar, convidar os amigos. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a videira e os ramos, vamos falar sobre frutos, vamos falar por que os ramos precisam estar ligados ao tronco, porque não podem se distanciar. Por que nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter frutos? Quais são as condições para sermos frutíferos e qual é o resultado desses frutos, ou pelo menos qual deve ser o resultado, né? Mas antes vamos orar, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez compartilhando da palavra dele e, é claro, rogando ao Senhor que o Espírito Santo tenha liberdade de atuação, que Ele possa iluminar as nossas mentes e corações na compreensão da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor tem cuidado a cada dia de cada um de nós. Te pedimos, Pai querido, por cada um que está nos acompanhando, as suas famílias, te pedimos consolo para aqueles que têm necessidade de consolo, cura para aqueles que têm necessidade de cura, libertação para aqueles que têm essa necessidade, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades e nesse momento que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação para que Ele possa atuar nas nossas vidas, nas nossas mentes e corações para compreender a Tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Videira e ramos. O Evangelho segundo João, capítulo 15, vai falar que a videira é uma figura, né, para Jesus, a videira é uma figura para o povo de Israel, o ramo é a figura para o crente frutífero, a poda dos ramos é um quadro de purificação, de santificação e o ramo infrutífero é um ramo inútil e aí nós precisamos tomar alguns cuidados. Vamos ao texto, Evangelho segundo João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Frutos. Ter frutos. Por que precisamos ter frutos? Por que precisamos produzir frutos? O próprio texto do Evangelho segundo João, capítulo 15, no versículo 16 e no pouquinho adiante, vai dizer o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, eu vos conceda. Então, ter frutos é a nossa vocação.
deve ser a nossa vocação. Precisamos ter frutos, precisamos realmente viver de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos estar ligados ao Senhor. Nós somos os ramos, não é? Ele é o tronco, nós precisamos estar ligados, conectados com o Senhor. Ter frutos é a prova, inclusive, de sermos discípulos. Olha o que diz também o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É uma condição. E assim vos tornareis meus discípulos. Ter frutos é a prova de sermos discípulos do Senhor. Quem não produz fruto, quem não tem esses frutos, né, não pode ser considerado discípulos do Senhor. Então nós precisamos tomar alguns cuidados, né, nesse mundo de hoje, tão globalizado, de tantas religiões, de tantas interpretações, muitos se autodesignando discípulos do Senhor, mas na realidade não conseguem ter frutos, não conseguem produzir frutos. E o texto é claro, se nós não temos frutos, nós não somos discípulos. Ter frutos nos poupa de quê? Da faca do lavrador. Um termo pesado, né? Mas é exatamente o que o texto fala. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Como nós fazemos aí, né, com as nossas plantas, o cuidado, tem que podar para que ela possa crescer, né? Mas quando nós estamos vendo lá que existe um ramo que já não está produzindo, que por algum motivo, né, foi contaminado por alguma praga, o que faz? Corta. Na vida espiritual e cristã não é diferente. Quando nós não estamos mais produzindo, deixamos de produzir, ou não estamos mais conectados ao tronco, não estamos ligados ao Senhor Jesus, é claro que nós sofremos essas consequências. Por isso, ter fruto também nos poupa da faca do lavrador, não no aspecto de limpeza, de poda para que se dê mais fruto. Mas não está produzindo, não está inútil, não serve. Essa é a realidade, é isso que o texto está dizendo e é isso que nós precisamos pensar um pouco nesse momento. Estamos realmente tendo frutos ou produzindo? Se não estamos, o que precisamos fazer, né? Precisamos lembrar que é a vocação, é a nossa vocação. Precisamos ser lembrados também, já falei, que precisamos ter frutos ou produzir frutos porque somos discípulos de Cristo, né? E quem é discípulo realmente vai ter esses frutos. Ter frutos também traz respostas às nossas orações. Por que muitas vezes não temos respostas para as nossas orações? Versículo 7 vai falar exatamente sobre isso. Se permanecerdes em mim, ligados, conectados a Cristo, e as minhas palavras permanecerdes em vós, né? Então nós estamos compreendendo a palavra, estamos não só compreendendo no aspecto teórico, acadêmico, mas estamos compreendendo no aspecto prático, colocando em prática a palavra do Senhor. Pedirei o que quiserdes e vos será feito. Isso me permita aqui um parênteses, também precisamos analisar essa questão do fruto, ou de ter frutos, com relação às nossas orações. Já em estudos anteriores, nós falamos aqui, tanto eu quanto o pastor Gabriel, com relação à oração, né? E falamos inclusive sobre as respostas, né? Quais são as respostas do Senhor para as nossas orações, ou quando não temos resposta. E aí nós precisamos analisar também esse texto e estudar ou repensar ou pensar um pouquinho sobre essa questão de frutos. Quando nós não damos fruto, quando nós não estamos ligados ao tronco, que é Cristo, com certeza as nossas orações não serão ouvidas. Nós não teremos resposta a essas orações, porque nós não estamos conectados com o Senhor. Então a questão do fruto é tão importante que é um empecilho, se não tivermos realmente produzindo, não tivermos esses frutos, para que as nossas orações sejam ouvidas
E aí, quando elas não são ouvidas, é claro que elas não têm respostas. Ter frutos também é o caminho para glorificar o Pai. O mesmo versículo 8 de João, capítulo 15, que fala sobre a questão da oração, no versículo 7, no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, primeiro, ter frutos ou produzir frutos é a maneira que nós temos, ou o caminho para glorificar o Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Hoje nós temos também uma outra dificuldade muito grande, né? Às vezes, através da minha vida, da sua vida, dos frutos que produzimos ou que não produzimos, muitas das vezes, em determinadas situações, ao invés do nome do Senhor Jesus ser exaltado, ser glorificado, o que nós acompanhamos hoje é justamente o inverso. Tem sido motivo de escândalo, né? As pessoas, e volto a repetir, que se declaram discípulos do Senhor, mas na vida, no dia a dia, nas ações, né? No seu andar, no seu caminhar, no seu falar, não produzem esses frutos, não são realmente discípulos do Senhor. Então isso vai ter o efeito inverso. Ao invés de glorificar o Pai, o que nós teremos são escândalos. E aí a dificuldade que nós temos hoje de pregar o Evangelho, das pessoas darem atenção para as palavras de boas novas, né? Porque a cada momento nós nos deparamos com escândalos em todos os segmentos, em praticamente todas as religiões. Então é uma questão que nós devemos repensar. Então, só para gravar realmente, para que a gente possa não esquecer, ter frutos é a nossa vocação, ter frutos é a prova de sermos discípulos do Senhor Jesus, ter frutos nos poupa da faca do lavrador, ter frutos nos traz respostas às nossas orações, e ter frutos é o caminho de glorificar ao Pai. Então, precisamos ter frutos. Quais as condições para sermos frutíferos? Na árvore, é claro, né? Mesmo não precisa ser um exímio conhecedor, mas nós sabemos que é necessário regar, colocar água, é necessário podar, é necessário cuidar, às vezes limpar ali o canteiro, para que a árvore possa continuar produzindo ou possa começar a produzir frutos. Trazendo para a nossa vida, voltando para o texto, quais são as condições para sermos frutíferos? Mesmo texto, quero ler novamente João, capítulo 15, os versículos 2 e 3. Olha, uma principal condição é uma purificação constante, o caminho da santificação. Costumamos sempre dizer que o aceitar a Cristo, a conversão é um ato. A santificação é um processo, ela vai caminhando, então nós temos que regar, nós temos que podar. E os versículos 2 e 3 eu quero repetir para que possa ficar gravado nas nossas mentes e corações. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, uma condição imprescindível para que nós possamos ser frutíferos é purificação constante, santificação. A cada momento, às vezes, nós pecamos, né, em pensamento. Claro que não temos prazer nisso, mas acontece. Então nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar limpando, nós precisamos continuar regando, nós precisamos continuar podando. A nossa vida precisa ser sempre, ter continuidade, melhor dizendo, nesse processo de santificação, de purificação. Isso é constante. A Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, nós temos, isso já é do ser humano, né? Aquela questão, quando chega um determinado momento, nós já estamos naquele nível de santificação, isso parece que contamina a nossa mente, o nosso coração, e aí nós deixamos de tomar alguns cuidados, algumas precauções, deixamos de fazer algumas
preparações, né? E a gente começa a andar como se tudo tivesse tranquilo, quando principalmente nós estamos às vezes na liderança, exercendo alguma liderança, exercendo algum cargo, alguma missão na igreja de Cristo, na igreja local. Isso tem sido motivo para que as pessoas esqueçam, né? Deixem de lado esse caminho, esse processo de santificação. O texto é claro e não deixa dúvidas sobre isso. Uma das condições, ou a principal condição, para que eu e você possa ser frutífero, nós precisamos de uma purificação constante, sempre caminhar no processo de santificação. É claro que o inimigo, né, não quer isso, então sempre ele está colocando um obstáculo, ou mesmo nós, às vezes, com as nossas atitudes, criamos obstáculos. Então não se esqueça, condição para ser frutífero, nós precisamos ser purificados, ou uma purificação constante. João capítulo 15, versículo 5, vai falar também que uma condição indispensável para sermos frutíferos é permanecer nele, permanecer ligado no tronco, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aquela questão aqui de autossuficiência, né? Quando nós estamos aí exercendo alguma atividade, algum ministério na igreja de Cristo, cai por terra. Por quê? Independente disso, nós precisamos estar na dependência. Precisamos estar ligados com Cristo, precisamos estar fazendo a vontade dEle, precisamos caminhar segundo o propósito dEle, né? Nós precisamos estar ligados 24 horas, em momento algum podemos desconectar do Senhor, né? Nós precisamos caminhar sempre nele. Isso é um desafio, um grande desafio em todos os momentos da nossa vida. Mas isso deve também ser lembrado em todos os momentos, para que possamos dar frutos, para que possamos ter condições de ser frutífero, além da purificação, nós precisamos permanecer em Cristo. Estamos enfrentando problemas? Estou conectado com o Senhor. Está tudo aparentemente bem ou está bem? Estou conectado ao Senhor. Vou realizar alguma coisa na minha vida do dia a dia, familiar, no trabalho, na igreja? Eu preciso consultar ao Senhor. Eu preciso estar trabalhando em todas as áreas e desenvolvendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas de acordo com a vontade dEle, e não de acordo com a nossa. Esse é o grande desafio para que possamos dar frutos, produzir frutos. Esse, eu diria que é o maior desafio, né? Porque isso está interligado à santificação, está interligado à purificação. Quanto mais nós vamos nos santificando, mais, é claro, nós vamos realizando a vontade do Senhor, mais nós vamos tendo aqui frutos que provam que somos discípulos do Senhor. Então nós precisamos entender que para sermos frutíferos, nós precisamos de purificação constante, processo de santificação, precisamos permanecer nele, e o texto fala também da palavra, precisamos guardar a palavra. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 10, vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Grande desafio para sermos frutíferos. Guardar a palavra. Mas para guardar a palavra, precisamos estudar a palavra. Não aquela leitura superficial, momentânea. Eu gosto muito, né? Tem alguns aplicativos, inclusive, que tem lá o texto, o versículo do dia. Isso é muito bacana. É ótimo, a gente deve ler, é muito bom. Mas só aquela leitura superficial não vai resolver. O que nós precisamos é, através ou até do início desse versículo, buscar mais. Sempre nós orientamos quando alguém vai pregar ou quando alguém vai falar sobre um texto, sempre consultar o quê? Os versículos, o texto anterior e o texto posterior, o capítulo anterior, para situar, até para conhecer o contexto. Guardar a palavra do Senhor, ou para guardar a palavra do Senhor, é necessário se alimentar dela, é necessário estudar, é necessário colocá-la em prática.
Não só o estudo, volto a dizer, superficial, no aspecto de leitura, no aspecto de obrigação, mas é necessário colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Guardar no aspecto de praticar. E praticar todos os dias, né? Guardar a palavra do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos ter amor, alegria nesse estudo. Nós precisamos sentir necessidade. Nós sentimos necessidade de nos alimentarmos no aspecto do corpo físico, né? Quem não gosta de se alimentar? Quem não gosta de um bom churrasco, uma feijoada, ou aqueles que não são adeptos a esse tipo de comida, mas uma salada? Nós precisamos nos alimentar, senão nós vamos desfalecer, né? Senão nós não vamos ter saúde. Eu fico pensando e analisando como é que as pessoas querem ter, e hoje se fala muito em vitória, em uma vida abundante, sem se alimentar da palavra do Senhor, se alimentando só de coisas momentâneas, pegando carona, né? Isso é muito difícil, e aí nós não vamos ser frutíferos se não praticarmos a palavra. É outro desafio, mas um desafio a ser alcançado. Não é um desafio no aspecto de inalcançável, ao contrário. Quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós temos alegria e amor em aprender da palavra do Senhor, mais nós vamos crescendo no processo de purificação, de santificação, mais nós vamos permanecendo no Senhor, mais vamos estar ligados a Ele, mais vamos demonstrar ou vamos produzir frutos. Guardar a palavra do Senhor significa um ponto imprescindível também para sermos frutíferos. Guardar a palavra, praticar a palavra é um fator indispensável se queremos ser realmente discípulos do Senhor. Eu fico triste quando eu ouço muitos pregadores dizer hoje há um consenso nesse aspecto. É claro que tudo é importante para adorar ao Senhor, a parte da música, tudo aquilo que compõe a adoração no aspecto de prestação de culto. Mas como é triste quando eu vejo muitas vezes, por exemplo, nas transmissões online, nas transmissões que a gente vê, você vê um número de pessoas acompanhando na música, no louvor, quando chega no momento da explanação da palavra ou da mensagem, esse número geralmente cai. Nós temos acompanhado isso, os líderes e pastores têm acompanhado. Quando na realidade nós esquecemos que quando chegarmos ao céu, ao lar celestial, aí não haverá mais necessidade de pregar a palavra, né? Aí é só louvor, é só participar, é só desfrutar. Por isso que muitas vezes nós ouvimos o mais importante do culto comunitário é a explanação da palavra. O mais importante nos dias de hoje é realmente conhecer a palavra do Senhor, porque as demais coisas, elas serão consequências desse se alimentar da palavra. Então não se esqueça, condições para sermos frutíferos, purificação constante, permanecer em Cristo e guardar a palavra. Precisamos ter frutos, já falamos, condições para sermos frutíferos e o que todo mundo esperava, com certeza. E o resultado de tudo isso? E agora, pastor? Vou procurar fazer isso, vou procurar me dedicar, né, estar sempre ali orando, lendo a palavra, me dedicando. Quais são os resultados? João capítulo 15, versículo 14, nós temos o primeiro resultado. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. O primeiro resultado é que Ele nos faz seus amigos íntimos. Quando nós damos fruto, quando nós produzimos frutos, nós nos tornamos amigos de Cristo. E amigo é aquele que fala direto, né? Podemos confidenciar, podemos falar tudo. Isso é realmente de uma importância que não dá para mensurar. Amigos de Cristo. O texto é claro, não deixa dúvida. O resultado de entender que precisamos
dar frutos, precisamos ter frutos. As condições para sermos frutíferos, quando nós nos propomos a ser frutíferos, nós nos tornamos amigos íntimos de Cristo. Que maravilha, hein? E amizade você deve ter aí, os seus amigos, nós temos. Quanto mais nós conversamos, né? Tem amigos que a gente não passa um dia, 2 dias sem pelo menos falar por telefone nesse momento que vivemos, compartilhamos sobre tudo, né? Nós pastores precisamos, e hoje o maior desafio são mentores, amigos, o pastor possa compartilhar, né? Então às vezes nós compartilhamos sobre tudo, isso é muito gostoso. Imaginem amigos de Cristo. Maravilhoso. Se você quer ser amigo íntimo de Cristo, nós precisamos ter frutos, nós precisamos ser frutíferos. Também um outro resultado é quando nós somos frutíferos, quando nós entendemos que precisamos produzir frutos, Deus, o Senhor, vai permitir, vai deixar que conheçamos os propósitos dele para a nossa vida. João capítulo 15, versículos 14 e 15, preste bastante atenção. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Diferença de servo e amigo. Aqui nós temos oportunidade de conhecer os propósitos do Senhor. Às vezes nós os queremos utilizar de outros meios, né? E queremos saber o que Deus tem para a minha vida, mas não queremos nos debruçar na palavra dele, não queremos caminhar no processo de santificação, não queremos muitas vezes permanecer nele, queremos ouvir de outros, né? É mais fácil ouvir revelações, entre aspas aqui, é mais fácil saber de alguém que falou, né? Não. O importante é quando você ouve do Senhor. Quando nós nos tornamos amigos íntimos, nós conhecemos qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. O que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos conhecer dele, sem intermediário, quando nós realmente entendemos que precisamos produzir frutos. Quando nós nos tornamos frutíferos, nós conhecemos a vontade do Pai. E a revelação da vontade dele está aqui, na palavra do Senhor. Para conhecer a vontade dele, precisamos estudar, precisamos nos dedicar, precisamos guardar a palavra, mas também precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo a compreender a palavra. O resultado de sermos frutíferos, um dos resultados é que o Senhor deixa que conheçamos o propósito dele para as nossas vidas. O outro resultado, João capítulo 15, versículo 10, que eu quero ler novamente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando nós somos frutíferos, o resultado é que o Senhor leva-nos a usufruir continuamente do seu amor. Como isso tem sido bom nesse tempo de tantas lutas, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de novos desafios, como tem sido bom usufruir continuamente do amor do Senhor. Você tem usufruído, nós temos usufruído, então nós precisamos procurar nos dedicar um pouco mais, nós precisamos crescer um pouco mais no aspecto espiritual, nós precisamos produzir frutos. E eu quero concluir minha palavra nesta oportunidade, relembrando um pouco o que falamos aqui, mas que tenhamos como desafio, como meta, ser realmente frutíferos e que continuemos a usufruir continuamente do amor de Cristo, mas também continuemos a ser discípulos, ou seja, levar esse amor de Cristo aos outros através da minha vida e da sua vida. Concluo. Ter frutos é a nossa vocação, é a prova de sermos discípulos, nos poupa da faca do lavrador,
traz respostas às nossas orações, é o caminho para glorificar o Pai. Condições para sermos frutíferos, purificando-nos constantemente. Processo de santificação. Permanecer ligados ao tronco, permanecer ligados em Cristo Jesus e guardar a palavra. Essas são as condições indispensáveis para sermos frutíferos. E aí vamos sim ter o resultado, vamos usufruir. Ele vai nos tornar amigos íntimos, ele vai nos revelar o seu propósito, ele vai deixar que conheçamos o seu propósito para as nossas vidas e vamos usufruir continuamente do amor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, possamos ter como meta e propósito realmente continuar sendo frutífero, que possamos caminhar no processo de santificação, que possamos não só desfrutar do amor do Senhor, mas também produzir frutos e levar a mensagem de boas novas, de um amor àqueles que ainda não conhecem. Que Deus abençoe você, a sua família. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. E agora vamos às nossas comunicações. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos as nossas quartas de estudos transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 horas da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube, e às 19 horas, também transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também temos o nosso culto presencial. Será um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Mas para isso, é importante que você agende o seu lugar neste telefone ou por esse WhatsApp que está aqui na tela, pois estamos seguindo todas as medidas de segurança impostas pelo governo nesse momento de pandemia. O nosso muito obrigado vai a você também, que tem contribuído com a obra do Senhor, tem nos ajudado a fazer diferença na vida de pessoas e de nossa comunidade. Não se esqueçam, estamos na campanha do Natal Solidário, onde você terá também a oportunidade de contribuir com a instituição Doce Júlia, um lindo trabalho realizado na cidade de Itanhaém, e você poderá alegrar e muito o coração dessas crianças. Que Deus abençoe você e sua família. Quero viver
true.